Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Rosemary, eu sou uma trabalhadora da casa e é uma alegria estar aqui hoje, trazendo essa mensagem de Emmanuel para refletirmos juntos essa noite. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos uma prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos e acompanhar mentalmente essa singela oração. Divino amigo e mestre Jesus, que a tua doce paz nos envolva nessa noite. Que as vibrações amorosas dos mentores desta casa eleve os nossos sentimentos e o desejo de compreendermos mais profundamente a mensagem fraterna da noite. Rogamos as tuas bênçãos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem de hoje, meus irmãos, ela está no livro Vinhas de Luz. É uma psicografia do nosso irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Oração e Renovação, capítulo 21. E ele começa assim, com um trechinho da carta de Paulo aos Hebreus. Holocausto e ablações pelo pecado não te agradaram. E toda a mensagem de Emmanuel, todo o texto do Emmanuel, ela se refere a esse trecho dessa carta de Paulo aos Hebreus. Holocaustos e oblações referem-se aos sacrifícios de animais e ofertas materiais que aconteciam nos templos de Jerusalém. Era uma prática comum dos antigos judeus oferecerem em sacrifício nos altares, nos templos de Jerusalém naquela época, sacrifícios de animais, ofertas materiais, para obter então o perdão dos seus pecados. E então, depois da vinda de Jesus, Paulo esclarece então aos hebreus que não era necessário mais aqueles rituais externos, que a partir da vinda de Jesus, a base da relação com Deus seria de humildade e de obediência aos ensinamentos do Cristo. Então, a expiação dos pecados, ela vem através de uma vida transformada e da fé em Jesus Cristo, e não através dessas práticas externas e rituais. Então, Deus busca transformar os corações, busca corações transformados e arrependidos, e não sacrifícios externos. Assim, Paulo explicava ao povo, os hebreus naquela época. Mas se nós pensarmos um pouquinho mais a fundo nessa passagem, nessa carta de Paulo, e trazermos para o nosso dia de hoje, eu penso que essa visão um pouco ainda distorcida da nossa relação com Deus continua como no passado. Não guardando as devidas proporções, mas a gente ainda guarda essa impressão de que Deus, ele precisa e se agrada do nosso sacrifício, do nosso sofrimento, da nossa dor. Quer ver uma coisa? A depender do tamanho da nossa dor, do nosso sofrimento, nós prometemos qualquer coisa. Nós somos capazes de cumprir qualquer voto, de fazer qualquer promessa, de pagar qualquer penitência, não é? Nós somos capazes de andar quilômetros, por exemplo, até uma outra cidade, a pé, descalço, carregando pedra, carregando madeira nas costas. Somos capazes de subir escadarias infindáveis de joelho, num sofrimento, numa demonstração de dor, de sofrimento, para que Deus se agrade e atenda os nossos pedidos e conceda-nos a sua graça. Então, os milênios se passaram, o tempo se passou, e eu acredito que ainda hoje a gente ainda não tem claro para nós mesmos qual é a nossa relação com Deus. De que a nossa relação com Deus é de pai e de filho.
e de que um pai jamais se alegra com o sacrifício, com a dor, com o sofrimento de um filho. E também nós esquecemos que as dádivas de Deus nós fazemos por merecer. Ele nos concede pelo nosso merecimento e pela sua misericórdia. Sim? Então é um ponto, essa carta de Paulo, eu penso que se ela fosse dirigida a nós outros, hoje, ainda faria sentido para a nossa reflexão. Bom, então, aqui começa a mensagem de Emmanuel, né? No contexto que eu falei há pouco. E ele começa dizendo, é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando os nossos sentimentos. Todo ato de fé, o que Paulo está dizendo aqui é que todo ato de fé que nós tenhamos, não importa qual seja, se ele é feito com sinceridade, do fundo do coração, ele nos eleva a nossa vibração, nos coloca em sintonia com os planos superiores e estar em contato com os planos superiores impacta positivamente no nosso estado de espírito. Ele eleva a nossa alma, ele levanta os nossos sentimentos. Então, o que Emmanuel vem nos dizer é que o verdadeiro valor da adoração espiritual está na sinceridade com que ela é praticada. Se verdadeira, se não apenas cumprindo um ritual, mas realmente buscando uma conexão com o divino. Isso tem um impacto profundo dentro de nós. Essa adoração, esse ato de fé, ele tem um poder de elevar a nossa alma, trazendo-nos para mais perto de uma existência moralmente elevada e espiritualmente enriquecida. Além disso, os nossos sentimentos também são positivamente afetados, tornando-nos mais pacíficos, amorosos e gratos. Veja que após uma prece nossa, uma meditação, a gente se sente inspirado a ter bons sentimentos, a perdoar, a compreender. Às vezes a gente está em crise, está nervoso, acabou de ter um problema, de passar por um desentendimento, você faz aquela oração sincera, aquilo te acalma, aquilo desce em você como um bálsamo. E aí você começa, se desperta em você um sentimento bom, um sentimento virtuoso, uma vontade de ser melhor, de perdoar, de compreender. Quantas vezes a gente depois fala, deixa para lá, não vou fazer isso não. Então, o que Emmanuel nos diz é que não importa a forma, se é de coração, por si só, ela já nos eleva a alma. Ele continua, a súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria. A ajuda, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Eu costumo dizer que o erro, ele nos iguala a todos. Todos nós erramos. E compreender que o erro faz parte do processo de aprendizagem, de crescimento, nos abre uma porta de renovação espiritual. Porque quando você reconhece que você pode errar, você aceita com humildade essa possibilidade, você abre a oportunidade de aprender, do aprendizado. E você abre as portas para a renovação. Mas quando você não admite que pode estar errado, aí nesse caso, você, na verdade, é dirigido pelo orgulho. E o orgulho fecha as portas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Você não erra, você precisa melhorar em quê? Você vai aprender o quê se você está sempre certo? Se você não aceita que você é passível de erro, então você não tem que melhorar. E aí você permanece no erro. E quando a gente é dirigido pelo orgulho, permanece no erro,
a gente fecha as portas da renovação espiritual. Então, é muito importante, é bom para a gente, quando a gente se sente que errou, sente que não tem certeza, está confuso, não sabe nem se deu um passo falso, mas nos colocarmos com humildade diante de Deus. Pai, se eu errei, eu aprendo a lição. Eu vou mudar a minha conduta, eu vou mudar a minha atitude. Isso é bom para nós. Isso significa crescimento. Isso significa renovação. Né? Renovação de comportamento, renovação de atitudes. Então, é através da oração e da reflexão sobre as nossas experiências dolorosas, nós podemos alcançar um estado mais elevado de compreensão e conexão com o divino. As lágrimas de remorso, a humildade nas aflições e a busca de misericórdia na dor são partes desse processo transformador. Humildade diante de Deus. Reconhecer as nossas limitações, a nossa pequenez, reconhecer que somos passíveis de erro. Isso abre as portas para a nossa renovação. E ele continua. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos mais íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. A oração alivia, refrigera. Todas as vezes. Quem nunca orou a Deus no momento de aflição e sentiu, como eu falei há pouco, ser banhado por um bálsamo de calma, de serenidade, conseguiu harmonizar o espírito. Então ela alivia, ela refrigera, ela esclarece. E no momento em que você ora a Deus, às vezes no momento de aflição, você abriu a porta para uma inspiração, para que seu mentor se aproxime, você recebe uma inspiração, você é esclarecido. Às vezes é aquele momento que você preparou, buscou a Deus, às vezes você vai reagir. Antes de reagir, por exemplo, a uma ofensa, você segurou, pediu a Deus que te desse uma luz, né, naquele momento, e a luz veio. Aí você se sente esclarecido, você tem uma intuição, você tem vontade de não responder, você fala, eu vou deixar para lá, né? E por que ela nos afeiçoa o coração ao serviço divino? Porque ela nos inspira a ser melhor. Então, quando a gente tem o hábito de orar, a gente sente-se constantemente com vontade de sermos pessoas melhores. E para sermos pessoas melhores, a gente se sente convidado todo o tempo a fazer o bem. Então veja, afeiçoar o coração ao serviço divino é sentir vontade de fazer o bem, é sentir-se convidado, inspirado a fazer o bem, a ajudar, a ser mais paciente, a ser mais tolerante, em casa, por exemplo, com um familiar ou no trabalho. Então, o hábito da oração nos coloca sempre em sintonia com os planos superiores e constantemente nós estamos sendo inspirados ao serviço do bem, a manifestar as coisas boas, os bons sentimentos na nossa vida. Porém, não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos de fé, eles são necessários e úteis a nós mesmos. Os primeiros a ser beneficiados com a oração somos nós. Por quê? Porque ela nos alivia, porque ela nos conecta com o nosso ser divino, com a espiritualidade superior, porque ela nos inspira, porque ela nos equilibra, nos harmoniza. Então, antes de ajudar o outro, de fazer o bem, de fazer algum benefício ao ambiente ou ao outro, nós somos os primeiros a sermos beneficiados pela oração. Então, essa prática, ela traz inúmeros benefícios, tanto imediatos quanto duradouros. Ela nos fortalece também espiritualmente, nos aproxima de Deus e nos incentiva a servir o próximo. Além disso,
Os nossos atos de fé sinceros e profundos são essenciais para o nosso progresso e bem-estar. E Emmanuel, então, na sequência, ele diz: na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria divina. Gente, Deus é completo. Deus não precisa de nada. Nada que nós possamos fazer vai contribuir para o crescimento de Deus. Deus é completo, Deus é perfeito, né? Agora, nós, para sermos melhores, para nos adiantarmos moralmente, a gente precisa de muito treino. Eu não conheço ninguém que seja bom em alguma coisa que não tenha treinado, repetido várias vezes aquele mesmo processo. Então, aproveitar a sublime possibilidade da repetição é criar hábitos espirituais na nossa vida. É repetir. Nós devemos orar, pelo menos, no mínimo, umas 2 vezes por dia, ao amanhecer, ao anoitecer, agradecendo o dia, aproveitando esse momento para fazer uma reflexão de como nós agimos, né? De como foi o nosso dia, como foram as nossas atitudes. Será que em algum momento eu poderia ter feito melhor? Ou eu posso fazer diferente? Eu deveria ter feito diferente? Esse exame de consciência no final de cada dia, isso é muito importante para nós. Foi assim que Santo Agostinho se iluminou. E nós devemos, então, repetir esse processo. É nessa repetição que nós vamos criando o hábito. O que é a mudança de comportamento? É a mudança de hábito. Todos os mentores nos pedem o quê? Crescimento, renovação, é mudar o nosso comportamento. E como que nós mudamos um comportamento? Não é de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos e nós também não. Né? E já dizia Chico que era mais fácil nós adquirirmos 10 virtudes do que perder um defeito. Para vocês verem como é difícil a gente mudar um hábito. Mas a gente muda o hábito criando novos hábitos positivos para colocar no lugar. Então, nós temos nossos hábitos materiais. Normal, quais são eles? Os naturais. Nós dormimos, nós acordamos, nós nos alimentamos, nós tomamos banho, nós criamos nossos filhos. Mas isso tudo, os animais fazem, por exemplo. O chimpanzé faz igual. Ele acorda, ele dorme, ele se alimenta, ele cria os filhos, não é? Mas nós precisamos ter hábitos espirituais. E quais são esses hábitos espirituais? Por exemplo, meditação, o hábito da oração, um trabalho voluntário. São coisas que alimentam a nossa alma, que engrandece o nosso espírito, que nos abre a possibilidade da renovação e do crescimento. Então, nós devemos, o que Emmanuel está dizendo é que nós devemos, enquanto estamos aqui, aproveitarmos o tempo para adquirir hábitos espirituais e aproveitar o tempo para repetir, até a gente ficar bom nisso, né? Vamos ver resumindo o que ele diz, que essas práticas devocionais e espirituais, elas são essenciais para o nosso próprio crescimento. Deus não necessita dessas manifestações, mas nós precisamos dela para evoluir espiritualmente. A repetição dessas práticas nos ajuda a internalizar ensinamentos e aprender com a sabedoria que a vida nos oferece continuamente. Todos os dias nós temos experiências, vivemos experiências. Essas experiências são aprendizados que, se nós tivermos aquela humildade, aquela que eu falei no início, de reconhecer que nós podemos falhar. E essas falhas, elas se tornam, então, oportunidade de aprendizado e renovação.
Desespero não, desespero não ajuda em nada. Nós erramos todo dia. Não tem o que fazer. Errar faz parte do processo. A gente se engana, a gente sai do sério, né? Especialmente naquele dia que você fala, não, hoje vai dar tudo certo. Hoje eu vou para o centro, hoje eu não vou brigar com ninguém, hoje eu vou dirigir no trânsito, vai ser uma beleza, né? Quando você chega aqui na porta, você fala, não tem coragem nem de entrar. Eu vim brigando do começo ao fim, caminho todo. Então assim, mas e aí? Eu vou desistir? Vou dizer, bom, cheguei até aqui, então daqui para frente, próximo passo, eu vou tentar fazer diferente. Porque Deus conhece as nossas fragilidades. Deus sabe das nossas deficiências. Ele sabe. A gente não exige de uma criança de 5 anos que ela dê uma aula de matemática, por exemplo. Ela não está pronta. Então Deus sabe que nós vamos chegar aqui e não vamos fazer tudo certinho. Não tem como, nós não estamos prontos. Então o que Deus espera de nós? Que a gente se esforce para mudar os nossos hábitos, o nosso comportamento. Que a gente demonstre o esforço, demonstre vontade em nos tornarmos pessoas melhores. Que entendamos que a nossa relação com Ele é de pai e filho. Que Ele não quer nossa dor, nosso sacrifício, não quer nos ver nos infligindo mais sofrimento do que o que a gente já tem. Não é? Então, Ele quer que nós entendamos e aproveitemos o nosso tempo aqui em benefício de nós mesmos. E olha quantos recursos ele nos oferece. É como uma criança na escola, né? Tem a escola com todos os recursos didáticos, tem o professor que vai lá dar aula, ensinar, mas as crianças é que tem que fazer a tarefa. Nós é que temos que fazer a nossa tarefa. Ninguém vai fazer por nós. Então ele espera isso, né? Aí, ó, acabei de falar. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Ele não espera a nossa perfeição. Ele espera que a gente se renove. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito, e se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Todo mundo conhece um pouco aqui a história de Paulo. Paulo foi um terrível perseguidor dos cristãos. Matava sem dó nem piedade. Perseguia mesmo. Até o momento em que ele se deparou com a figura de Jesus. Naquele momento, mesmo reconhecendo o caráter agressivo, violento e perseguidor dele, em nenhum momento ele perdeu um segundo sequer se lamentando. Ai meu Deus, e agora? Não tem perdão para mim? Como é que eu vou? Não. Imediatamente o que Paulo falou? Senhor, que queres que eu faça? Olhou para frente. Eu já sou outra pessoa. Nesse momento eu fui tocado pela misericórdia divina, fui tocado pela luz, pela compreensão de Jesus, e não importa o ontem. Importa o que eu sou, o que eu vou fazer, minha atitude de agora para frente. Se você ofendeu alguém, humildade, foi sem querer, foi um momento estava fora de mim, custa pedir perdão, é importante. O perdão é para nós. O perdão não muda o que a outra pessoa, o compromisso da outra pessoa com a lei de Deus. Se alguém nos ofendeu, se fomos nós ofendidos, vamos perdoar, não por ele, porque se ele infringiu a lei de Deus, pronto, ele já se inscreveu lá na fila do karma diante de Deus, ele vai ter que cumprir. Agora nós nos libertamos dele, nos libertamos dessa situação.
Então, aproveitar a situação, o momento, para a gente se renovar de verdade. Se a gente está perturbado com algum problema no dia a dia, respira, faz a prece. A prece é um poderoso meio de conexão com o mundo espiritual. Então nós precisamos dessa conexão, não é? Se a gente está perturbado, vamos fazer a prece para a gente se harmonizar. Você lembra? A prece harmoniza, a prece refrigera, né? A prece tranquiliza. Se abrigastes a revolta, se a gente está revoltado com alguma situação, com a situação do país, com algum político, alguma coisa, né? Vamos mostrar em nós mesmos aquela mudança que a gente quer ver no outro. Vamos guardar, por exemplo, a cada dia o seu mal. Não adianta a gente repercutir o mal, não vai mudar. Não é a reclamação, a nossa indignação que muda. É usar a indignação como uma força de movimento para a gente se posicionar de uma forma construtiva. E ao nos posicionarmos de uma forma positiva diante dos problemas das pessoas, da vida, aí sim a gente tem condição de contribuir para alguma mudança prática na vida real, na nossa vida e na vida dos outros, né? Então Jesus espera que nós façamos isso. Jesus não espera de nós sacrifícios, demonstrações acima das nossas forças, para agradá-lo, como se dependesse disso nós termos acesso às suas dádivas. Não é verdade. Não é verdade. Jesus espera que nós sigamos o modelo que ele nos enviou, que é Jesus, nos esforcemos para seguir esse modelo, não é? Vamos ver o que ele... Aí então Emmanuel nos lembra que Jesus espera a nossa renovação espiritual contínua, todos os dias. A natureza não dá salto. Ao reconhecermos e corrigirmos os nossos erros, buscarmos a reconciliação, retornarmos ao caminho reto, restaurar nossa harmonia e recuperarmos a nossa disciplina, estaremos então alinhados com os ensinamentos de Jesus e promovendo a nossa evolução espiritual. É fácil? Não, gente, não é, né? Não é mesmo, nós sabemos disso, né? Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Gente, Deus tem recursos para nos ajudar que a gente nem desconfia. Nós, na nossa limitação, né, na nossa visão limitada, a gente às vezes não consegue encontrar a solução para alguma coisa. Eu acho que Deus olha para a gente e fica rindo, né? Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele muda uma pecinha aqui e muda todo o nosso cenário. E Deus ouve as nossas preces. Deus ouve as nossas preces. Não existe uma prece sequer sentida, feita do coração, que não seja capaz de alcançar um espírito iluminado, um mensageiro da espiritualidade. Não existe. Até quando a gente ora pedindo ajuda, auxílio a alguém que não está em condição de nos ajudar, essa prece, vocês já ouviram falar da prece refratária? É quando a gente, por exemplo, pede a ajuda de um ente querido, né? Às vezes a gente pede a ajuda de uma mãe e um pai, e esse ente querido não está em condições de nos ajudar, mas ela bate nele, como ela é sentida de coração, ela bate ali e é captada na espiritualidade. Imediatamente, um ser de luz vem interceder em nosso favor. Não existe prece sem resposta. Não existe. E essa certeza é um consolo para nós, não é? É um consolo.
Às vezes, a gente não sabe entender a resposta que Deus nos dá. Às vezes, a resposta, o remédio que Deus nos manda é um pouquinho amargo. Mas às vezes a gente tem que tomar um remédio amargo para se curar. Às vezes, a resposta que Deus nos manda para o problema talvez esteja em nós, talvez esteja em sermos um pouco mais tolerantes, um pouco mais pacientes, a respeitar o direito do outro, quem sabe, ou até mesmo deixar ir alguém que a gente ama muito. Então, às vezes, o remédio pode ser um pouco amargo, mas é o remédio. Nós temos que, o remédio é de acordo com o amor. Nós temos que confiar em Deus e entender que a prece que nós fizemos, a súplica que nós fizemos, ela não fica sem resposta. Mas nós temos que ter humildade para entender a resposta que nós estamos recebendo, a inspiração que nós estamos tendo. Temos que ter humildade. E como eu disse, às vezes o remédio é amargo. Cabe a nós, humildemente, aceitar, reconhecer e seguir, e confiar. Então, a prece nos traz sugestões divinas, ela amplia a nossa visão espiritual, ela nos consola. Quem é que já fez uma prece, que chorou muito, que desabafou e no final não se sentiu aliviado? E quando a gente está muito angustiado, com medo de alguma situação, ansioso por alguma coisa, aí você faz aquela prece sentida e você coloca nas mãos de Deus aquele problema, aquela situação, e você transfere para Ele e você se sente aliviada. Nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. É isso que Deus espera de nós. Ele quer que nós confiemos nele. Jesus não falou: vinde a mim, vós que estáis aflito, que eu vos aliviarei. Vamos colocar nos ombros dele, que ele é muito mais poderoso que nós, as nossas angústias, as nossas aflições, e vamos confiar que a resposta sempre vem, sempre. Então, nos momentos de desequilíbrio, a prece é um recurso valioso que pode nos trazer a orientação, ampliar a nossa compreensão espiritual e oferecer o consolo que nós precisamos, né? A oração não só nos fortalece emocional e espiritualmente, mas ela também nos ajuda a realinhar as nossas ações com os ensinamentos de Jesus, promovendo a nossa renovação espiritual. Às vezes a gente sente no final do dia que a gente se afastou. Nossa, mas eu estudo tanto, eu leio tanto, e na hora que o teste vem, eu faço tudo errado. Quem não é assim, né? Até Paulo falou, porque aquilo que eu não quero, eu faço, e o que eu quero, eu não consigo fazer. Somos nós. Nós saímos daqui, entendemos, prometemos, vamos nos esforçar, e na primeira casca de banana que a gente vê, a gente escorrega, né, gente? Mas, não, fazer o quê? Nós somos assim, é o erro. O erro faz parte, é o processo de aprendizado. É levantar e continuar a partir dali. Tem que seguir. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. A prece é importante? É uma ferramenta que nós temos à nossa disposição para o nosso crescimento, né? Para a mudança de hábito, para a nossa sustentação aqui na Terra. Agora, adianta rezar e não fazer nada?
Adianta ficar parado e esperar que caia do céu? Não adianta. Não adianta. Nós precisamos fazer. Por quê? Por que nós temos? Olha, orar e ação. Orar e agir. Na própria palavra já fala. Precisa da ação. Do céu, para nós, só cai chuva. Nós temos que buscar. É como eu falei há pouco. A vida é uma escola, a estrutura está aí, os professores estão aí, o evangelho está aí, as palestras, o culto, os livros, mas somos nós que temos que fazer a tarefa. Por quê? O que acontece com aquele filho que o pai dá tudo de mão beijada? Porque Deus podia chegar e falar, não, eu vou distribuir perfeição aqui para todo mundo. Todos vou distribuir virtudes, então a partir de agora, todos vão ser virtuosos. Mas vai nos ajudar? Será que nós vamos saber dar valor nisso? Então, o que acontece com o filho que o pai dá tudo e não exige esforço em troca? Nós sabemos o que acontece. Não ajuda. Deus é um educador. Nós estamos aqui para sermos educados espiritualmente. Então é muito importante nós buscarmos, fazermos a nossa parte. Batei e a porta abrir-vos-á. Jesus não disse, espera aí que a porta está aberta, vem, passa todo mundo. Não, ele falou, você tem que levantar da cadeira, você tem que ir lá e bater na porta. Você tem que ter esse movimento de buscar, de querer. E aí, quando você fizer esse movimento de buscar em Deus a renovação espiritual, a virtude que você busca, eu quero ser mais paciente, o que eu vou fazer? Eu vou, então, todos os dias exercitar a paciência. Aí, o que Deus faz para te ajudar? Todo dia coloca uma situação difícil que exige de você paciência. Por quê? Porque Deus sabe que tem o quê? Que a gente tem que treinar. Como é que eu vou me tornar uma pessoa pacífica? Se eu tenho um gênio agressivo, com tendência à violência. Como? Mas eu vou dizer para Deus, eu quero me tornar uma pessoa pacífica, dominar esse meu ímpeto. E como é que Deus vai fazer para nos ajudar? Todo dia Ele vai colocar lá uma situação para você treinar a sua passividade, o seu autocontrole. É assim. Porque Deus sabe que é no treino. É treino. Então, dificuldades são treinos. Treinos que nós temos para nos melhorarmos, não é? Então, nós podemos fazer as promessas que a gente acha que pode fazer, rezar para aquele santo ou para outro? Pode. Isso não é problema. O problema que ele pede é que seja de coração, seja um voto sincero, movido por um sentimento verdadeiro de querer agradar a Deus e também fazer promessas que nos ajude, que seja importante para o nosso crescimento espiritual. Então, por exemplo, se a gente fizer uma promessa para alcançar uma graça, para ter um pedido atendido, de fazer tantos meses de trabalho voluntário, não é? Vai ser bom para a gente? Não é uma coisa positiva? Por que vai ser bom? Porque eu vou, por exemplo, estar em contato com a dor do outro. No trabalho voluntário, com o abandono, com o sofrimento, por exemplo, de pessoas no hospital, se for o caso. Então, é uma coisa boa, isso vai, de alguma forma, impactar o meu entendimento, a minha consciência. Pode ser que a partir dali eu me torne uma pessoa melhor. Então a gente pode também procurar fazer promessas que nos ajude espiritualmente. Porque a promessa, como nós vimos a partir de Paulo, prometermos sacrifício de andar quilômetros a pé descalço, ferindo os pés, de subir escadarias de joelho, né? Chegar lá num sofrimento inominável,
Isso não vai nos transformar. Deus não precisa disso. Nem vai fazer diferença para Deus. Só vai mostrar a nossa imaturidade espiritual, a nossa visão distorcida de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, então nós temos que buscar o quê? Fazer coisas que possam nos renovar, que possam nos ajudar espiritualmente e ajudar o próximo. Então, fazermos promessas, de prometermos sermos mais caridosos, de ajudar alguém, a ensinar alguém a aprender a ler, ensinar alguém a ler e escrever. Não é? Às vezes, a penitência, vamos dizer assim, o voto que a gente pode fazer está na nossa casa, está ali ao lado. Não é? Vou prometer, por exemplo, evitar brigar com os meus filhos, ou estudar, desenvolver algum talento. O que importa é que as promessas e os nossos votos sejam de coração e tragam algum benefício para a nossa evolução espiritual. Porque só assim nós vamos agradar a Deus, né? Então, Emmanuel nos ensina que para agradar a Deus não basta adotar posturas religiosas formais ou apenas verbalizar promessas. É necessário agir e buscar continuamente a renovação espiritual, utilizando os dons recebidos de forma construtiva e contribuindo para a obra divina no mundo. A verdadeira fé se manifesta através das ações e da transformação interior, que são agradáveis aos olhos de Deus. Todos nós que estamos aqui encarnados, nós somos chamados a contribuir com o progresso do mundo, com a renovação do mundo. Se nós nos transformamos, se nós nos abrimos a porta da renovação espiritual, nos tornamos pessoas melhores, consequentemente nós estamos impactando também o mundo ao nosso redor. É preciso agir, é preciso confiar na misericórdia divina, é preciso termos uma relação com Deus de amor, de paternidade e também de compreendermos que o nosso papel aqui é buscarmos, né, a nossa renovação espiritual. E eu gostaria de corroborar essa mensagem de Emmanuel com a mensagem uma frase da Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Eu desejo a todos que essa reflexão, vocês possam continuar com essa reflexão nos lares de vocês, né? E vamos nos preparar então para a segunda parte do trabalho, que são os passos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, nos preparando para recebermos essa transfusão de energias positivas, que assim como a oração, ela nos ajuda a harmonizar, a reequilibrar nossa mente, nosso coração, nossas emoções. Ó divina fonte de luz, nesta noite rogamos por vossa orientação em cada passo que vamos tomar. Que a vossa luz ilumine as nossas mentes, os nossos corações, proporcionando a clareza necessária para escolher os caminhos que nos conduzirão ao crescimento e à evolução espiritual. Em meio às incertezas e aos desafios que a vida nos apresenta, que possamos encontrar em vossa sabedoria o farol que nos guia e nos mantém firmes em nosso propósito. Que a luz da compreensão nos alcance para que possamos enxergar além das aparências, compreendendo os verdadeiros ensinamentos e bênção
que cada experiência nos traz. Que possamos ser receptivos aos sinais que nos envia da sua presença. E mesmo nos momentos de dúvida, confiarmos que as suas mãos estejam sempre nos guiando com amor e misericórdia. Ó divina fonte de força e consolo, pedimos que nos fortaleça diante das adversidades e nos torne resilientes diante das provações. Que tenhamos coragem para mergulhar no silêncio da nossa alma e enfrentar os nossos medos e reconhecer a força que já reside em nós e que somos capazes de amar e perdoar. Que possamos viver cada dia com a certeza que a Tua presença amorosa nos acompanha, nos ampara, nos inspira. Que possamos ser instrumentos da Sua paz e do Seu amor, levando luz onde houver desespero e consolo onde houver dor. Que os Espíritos benfeitores nos acompanhem e nos protejam. Sê conosco, Divino Amigo, hoje e todos os dias de nossa vida. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Muito boa noite.